Bom dia ou boa tarde a todos e todas, é uma alegria tê-los aqui. Um oi especial para quem está acompanhando ao vivo, aí no FIMUSP ao vivo, porque tem muita gente, viu, professor Ricardo? Não é só quem está aqui dentro dessa sala, mas tem muita gente aí ao redor do Brasil acompanhando a sua fala. Hoje eu tenho aqui com a gente o professor José Ricardo Aires, que é professor titular do Departamento de Medicina Preventiva e um especialista nas questões de humanidade, do cuidado e humanização também na educação, né, professor José Ricardo? É uma alegria tê-lo com a gente. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Então, mas uma responsabilidade também. O Will está dizendo que é o primeiro que vem aqui é aplaudido antes de começar, então... Tá certo. Bom, muito obrigado a todas e todos pela presença. É uma alegria estar aqui nesse espaço que eu tenho frequentado, não é? Sempre que possível, porque é um espaço importante de troca, de formação, né? Então, para mim é uma honra e uma responsabilidade estar aqui também. E dizer que o fato de eu estar aqui é um pouco dupla culpa do Milton, porque, não só pelo convite para estar aqui, mas porque a parte da experiência, né, que eu tenho com o ensino de humanidades foi desencadeada por uma convocatória do Milton, uns anos atrás, que falou, olha, José Ricardo monte uma disciplina de humanidades aqui na Faculdade de Medicina. A gente já tinha uma outra disciplina, mas precisava ser reformulada, e eu aceitei o desafio, então parte do que eu vou apresentar aqui vem dessa experiência, né, de trabalhar com humanidades aqui na medicina. Então, a minha exposição vai seguir basicamente esse plano, né, que fala um pouquinho de quais humanidades e por que humanidades, o cuidado em saúde como base para o ensino das humanidades em saúde, a experiência do ensino de graduação da FEMUSP e, como uma nova frente, aí, literatura e formação humanística em saúde. Em relação a quais humanidades, né, eu coloquei essa pergunta porque há designações muito diversas em relação ao que pode chamar de humanidades em saúde ou humanidades médicas. Para começar dessa divisão, não é? Há um campo já bem estruturado chamado humanidades médicas, não é? Mas muito recentemente se começa a usar humanidades em saúde para justamente ampliar para além da profissão médica a sua discussão. Nós tivemos recentemente aqui o Brian Hurwitz, que é das referências mundiais nesse assunto, e ele disse isso, quer dizer, que ele prefere usar humanidades em saúde, embora humanidades médicas seja um termo muito mais aceito mundialmente, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma outra divisão, quer dizer, a questão do ambiente acadêmico de língua inglesa, não é? E o nosso ambiente acadêmico, há uma tendência, por exemplo, no de língua inglesa, a separar, colocar ciências sociais na área das ciências, né, e restringir humanidades a tudo aquilo que diga respeito ao humano, mas que não é ciência. Não é o caso nosso no Brasil, a nossa cultura já trabalha de uma forma mais integrada essa ideia de ciências humanas com as humanidades, né? Então, se a gente puder trazer uma definição mais genérica, né, você pode dizer que as humanidades podem ser compreendidas como um conjunto de atividades intelectuais que se interessam pela experiência de homens e mulheres como sujeitos no mundo. Então, aqui há alguns elementos importantes, né? Eu destacaria em particular a ideia de experiência, não é? Porque é um conceito, né, um conceito importante e que implica sempre uma presença ativa dos sujeitos e na relação com o seu entorno, não é? Então, acho que isso é uma característica das humanidades. Envolve, então, ações, interações, sentimentos, motivações, valores, linguagens, construtos. E as atividades intelectuais que vão se debruçar sobre isso também possuem uma gama variada, mas que a gente pode também agrupar, pelo menos, essas três grandes áreas, né? A arte, a filosofia, e aqui na filosofia, pensando em diferentes áreas, como epistemologia, ontologia, ética, metafísica, e as ciências humanas, psicologia, antropologia, sociologia, história, geografia, etc. Por que humanidade, né? Se a gente for pensar o trabalho em saúde de uma maneira geral, né, ele é um trabalho que é fundamentalmente vinculado à experiência humana, né? Esse é o seu substrato fundamental, né? Embora haja um conjunto de ciências, de técnicas muito bem definidas para os diversos trabalhos em saúde, fundamentalmente na hora de aplicação desse trabalho, na grande maioria das situações, não é, há um contato interhumano fundamental. Então, a formação depende, né, dessa experiência humanística para ela ser mais adequada.
Se a gente pegar, por exemplo, as diretrizes do ensino médico, não é? No caso aqui da nossa medicina, não é? Se a gente for prestar atenção, não é? Em todas as grandes competências, né? As competências gerais que se colocam para a formação do médico, sempre haverá uma perspectiva de alguma área das humanidades que tem uma contribuição específica a dar. Não é? Então, isso é mais do que razão para a gente investir nisso. Pode passar? Mas eu queria chamar a atenção, especialmente para o fato de que, para além da dimensão, digamos, mais instrumental, não é, do que as humanidades podem trazer como recurso para os profissionais de saúde, acho que é um grande desafio hoje, não é, que é resgatar o valor da praxis como esfera de racionalidade. Né? Quer dizer, nós vivemos numa era, não é, onde a tecnociência ela tem uma dimensão enorme, não é, mas a dimensão prática, ou seja, a dimensão da prática, no sentido ético, político, moral, muitas vezes fica colocada como se fosse quase que ou uma coisa paralela ou que será uma decorrência natural, um aprimoramento natural do aprimoramento que aconteça nas áreas tecnocientíficas. E a gente sabe que não é verdade, e é em busca das bases conceituais para diferenciar essas áreas, né? A ciência, a técnica e a prática, a gente tende a juntar, quer dizer, para a gente, prática é quase que sinônimo de aplicação de ciência e técnica, né? Mas para chamar a atenção disso, eu vou fazer uma viagem histórica longa, vou recorrer lá às raízes clássicas da nossa cultura, vou lá para Aristóteles, não é? Para lembrar uma diferenciação que Aristóteles fazia em relação, inclusive serviu de base a uma diferenciação em relação a Platão, que foi seu mestre, né? Em relação às diferentes esferas em que a razão opera. Não é? E ele vai identificar 3 áreas, basicamente, de atuação da razão. Uma, que é a que ele vai chamar, então, da área da teoria, não é? Ou onde se gera, então, as ciências, o conhecimento das relações necessárias, daquelas coisas que são, e sendo de um modo não podem ser de outro. Não é? Uma segunda área, que é a área da poiesis ou da tecne, ou que a gente chama de arte ou técnica, não é? Que é aquela esfera da razão onde eu produzo artefatos. Não é? Onde, diferente dessa esfera aqui, que nas suas regularidades, nas suas leis independem da minha ação, aqui o homem, o humano, vai agir. E vai agir produzindo alguma coisa. Não é? Então, esse é o plano da tecne. E um terceiro plano, que ele vai chamar então de plano da praxis, onde o conhecimento fundamental é a frônesis, ou sabedoria prática, onde ele vai dizer, aqui também é uma esfera de racionalidade que diz respeito ao humano. Só que ele não produz alguma coisa externa ao homem, produz no próprio homem. Não é? É aquilo que diz respeito às nossas escolhas, às nossas decisões, aos nossos valores, não é? E que se diferencia, então, dos outros exatamente pelo fato de ser contingente, de ser mutável e de ser dependente da nossa ação. Não é? Uma ação diferente dessa, porque não produz exatamente uma coisa externa a ela toda. Por favor. Então, a gente tem aqui, digamos, valores no horizonte bastante diversos. Né? Se aqui o valor é a verdade, aqui o valor é a utilidade, aqui o valor é a virtude, ou a boa vida. Né? Na perspectiva dos gregos, havia uma diferenciação entre esses 2 planos de saber. Esse plano era, evidentemente, considerado desvalorizado em relação a esse daqui, não é? Aqui se relacionava os saberes superiores, não é? Mas Aristóteles não desqualificava esses daqui também, porque eles diziam respeito ao cotidiano da vida humana. Então, aqui eu tenho o reino da contemplação, mas aqui eu tenho o reino da ação. Esse é mais desvalorizado do ponto de vista da dignidade dos saberes, mas é igualmente importante para a vida humana. Com a modernidade, nós vamos notar uma mudança aí, não é? Em que, em primeiro lugar, se começa a estabelecer uma relação muito estreita entre teoria e técnica, não é? Entre episteme e tecne, de forma que a própria teoria começa a responder a questões que dizem respeito à vida cotidiana, não é? E não mais a especulação das grandes leis universais, mas também responder a questões da nossa intervenção útil no mundo, não é? Ao mesmo tempo também que a técnica vai sendo cada vez mais apoiada no tipo de conhecimento que a ciência produz.
No campo das profissões da saúde, isso vai ser marcante, né? Quando um médico, que originalmente era um artesão, né? Aquele que vai, então, produzir alguma coisa, né? Embora, no caso da medicina, seja uma técnica muito particular, porque ela não gera alguma coisa externa ao homem, né? Mas é considerado uma espécie de arte. Até hoje a gente guarda um pouco isso, né? A medicina como ciência e arte, né? De curar ou de cuidar. E com essa relação aqui, acontece um outro tipo de cisão, digamos, de valoração social, não é? Em que esse tipo de saber começa a ser valorizado em detrimento desse. Não é? É como se esse passasse a ser, então, uma decorrência natural desse. O que a gente propõe com o resgate das humanidades, não só na área da saúde, mas muito particularmente na área da saúde, é, de certa maneira, superar, não é, essa nova hierarquização aqui, e com base em alguns autores e correntes filosóficas contemporâneas, tentar refazer ou rever aquele triângulo, né? Eu vou citar em particular esses dois, não é? Gadamer, que é um criador, né, o desenvolvedor da chamada hermenêutica filosófica, e Hans-Georg Habermas, que é o criador da teoria da ação comunicativa. O que eles propõem, basicamente, é que a gente supere, né, essa divisão, tanto a antiga quanto essa mais moderna, mostrando, na verdade, a interação entre esses três planos, não é? Teoria, técnica e praxis, sendo que, colocando uma ênfase aqui, ou seja, a questão da construção da vida virtuosa, né, a questão da construção da boa vida, sendo alguma coisa que tem uma importância grande na definição de para onde caminham nossas ciências e as nossas técnicas, especialmente no momento que a gente tem um poder de intervenção sobre a natureza inaudito. Né? Nós somos hoje capazes de mexer na intimidade do código genético. Né? Então, isso é bastante importante e torna também essa relação fundamental. Foi tentando traduzir esse tipo de preocupação, não é, para dentro do campo da saúde, que a gente começou a trabalhar com um conceito, não é, que é o conceito de cuidado, e a gente, quando usa esse conceito, costuma usar com C maiúsculo para chamar a atenção que a gente está tentando se referir a um conceito, e não ao cuidado no sentido mais rotineiro do termo, né, mais do senso comum, né, para justamente trazer de volta mais claramente uma dimensão que, de acordo com o que a gente apontou anteriormente, possa ser mais equilibrada entre os saberes técnicos e científicos e o sentido prático desses saberes e técnicas. Né? Eu costumo usar um esquema, pode correr, tá bom? Para contrastar, não é? Se a gente pensar nas concepções tradicionais do campo da saúde, em particular do campo médico, a gente tem a ideia, então, de um profissional que detém um certo conjunto de saberes técnicos científicos que vão ser aplicados, então, na direção dos pacientes, que são aqueles que serão os recebedores do nosso saber, da nossa técnica. Não é? Se considera, claro, que há saberes práticos envolvidos nessa relação e que eles vêm fundamentalmente dos pacientes, mas a diferença dá certo aqui que é apontar que no cotidiano da prática de saúde, da prática médica em particular, esses saberes costumam ser colocados meio que paralelos, meio que periféricos ao trabalho executado propriamente dito. Quando muitas vezes os saberes técnicos científicos, o saber técnico científico é um saber objetivador, né? Ele existe para isso, criar objetos, intervir sobre eles, né? Mas o problema é que aqui ele substitui a presença do sujeito, que seria, então, aquele que é o detentor da experiência e das relações. Não é? Para, então, se opor a essa, não se opor exatamente no termo, né, mas para superar no sentido de superação dialética, né, incorporar avanços em relação ao que se conquistou com isso aqui, se propõe, então, a ideia de cuidar, que é alinhada com várias propostas reconstrutivas, né, do campo da saúde no mundo todo, né. Eu vou citar em particular a corrente chamada medicina centrada no paciente, né, que é uma das mais próximas desse tipo de concepção. Então, a ideia é que, então, eu tenho dois sujeitos de saúde, seja de prevenção, seja de tratamento, seja de reabilitação, como uma questão sua, né, da sua prática, né, e isso vai fazer, então, com que eles possam construir conjuntamente o objeto do cuidado.
Então, é a ideia de que o objeto do cuidado seja co-construído, não substitua nenhum dos sujeitos nessa relação e possa incorporar tanto dimensões tecnocientíficas quanto dimensões práticas. E eu costumo sempre lembrar que essas setinhas aqui, não é, elas indicam a direção da construção do objeto, mas que a cada experiência, não é, de uma relação de cuidado, todos os saberes se fortalecem, todos os saberes se reconstroem. Não é? Então, isso é importante a gente ter claro também. O outro aspecto que eu tento incorporar nesse esquema é a ideia de que, bom, essas setinhas aqui são, digamos, as interações racionalmente mediadas, não é? Aquelas que são mediadas pela linguagem, mas, evidentemente, há uma dimensão afetiva ou não racional envolvida nesse encontro que vai ter que estar o tempo todo sendo levada em consideração, porque ela influencia essa relação, não é? Ela não pode ser, digamos, dominar a relação, mas ela faz parte dela, a gente tem que estar atento, e sempre lembrando também que não existe nenhum encontro no ar, não é? Os nossos encontros têm sempre algum contexto, não é? Então, eu chamo a atenção para o fato de que qualquer relação de cuidado tem que considerar o contexto de intersubjetividade que favorece ou desfavorece aquele cuidado. Eu costumo chamar a atenção para os meus alunos que vejam, o contexto de intersubjetividade vai desde a relação interpessoal, no espaço do consultório, por exemplo, ou da sala de atendimento no pronto-socorro, não é? Mas é mais amplo do que isso. E chega ao ponto de a gente pensar no sistema de saúde. Não é? Eu costumo dizer, por exemplo, o fato de a gente ter no Brasil o Sistema Único de Saúde, de acesso universal, não é fundamental para que eu possa cuidar. Porque no primeiro pré-requisito para o cuidado é que os sujeitos se encontrem. Se eu só for poder encontrar como profissional certos sujeitos que então podem pagar por isso, não é? Já vou limitar enormemente a minha capacidade de cuidar das pessoas. Bom, e um outro esquema que eu uso também, e aqui a gente já vai entrar mais especificamente, se aproximar mais do campo do ensino, é como, então, operar esses saberes, esses diferentes planos de racionalidade no cotidiano da atenção à saúde. Não é? E aí eu costumo exemplificar ou esquematizar esse quadro teórico, lembrando que existem, ou devem existir, de maneira bastante interativa, integrada, dois polos no ato, né, de cuidar da saúde das pessoas. O êxito técnico, ou seja, a correta aplicação de um conjunto de saberes científicos para uma adequada objetivação e intervenção sobre a realidade, não é? Mas também, por outro lado, o que eu vou chamar de sucesso prático, ou seja, daquele tipo de intervenção que eu vou propor fazer algum sentido para as pessoas que buscam atenção, ou que, de alguma forma, necessitam dela. Não é? Porque se aqui, não é, nós temos um conjunto muito claro, bem estabelecido, já bastante sólido, de critérios para investigar e para intervir, não é? Aquilo que vai fazer sentido efetivamente na vida das pessoas vai depender de um tipo de conhecimento que vai estar dependente dessa relação com elas. Não é? Por isso que eu digo que para juntar uma coisa com outra, eu vou precisar ter como horizonte, não é, o projeto de felicidade das pessoas. Aquilo que as move, não é? Aquilo que faz sentido para elas. Não é? E quando eu digo projeto de felicidade aqui, sempre faço essa ressalva, não é? Porque pode dar margem a mal-entendidos. Não é? Projeto aqui não é plano, não é? Objetivos, orçamento, cronograma. Não é? Projeto é aquilo que é o movimento, aquilo que me lança, aquilo que me move. Não é? E felicidade também não é estar sempre contente. Não é? Eu posso estar passando por um processo de profunda tristeza, né, por exemplo, pelo luto da perda de uma pessoa, isso ter tudo a ver com o projeto de felicidade. Né? Porque o luto se estabelece exatamente porque eu perco alguém que era importante nesse projeto. Né? Então, essa é a ideia do que me move, o que me lança. Né? E como é que a gente pode tentar fazer e ensinar esse tipo de aproximação? Claro que a gente vai ter que ter no campo da saúde, não é? Um conjunto de ciências que vão orientar o êxito técnico, que é fundamental. Né? E nós hoje temos já um arsenal bastante importante e meios cada vez mais otimizados de a gente acessar muito rapidamente conhecimentos científicos os mais recentes, os mais sólidos. Né? Então, isso é algo fundamental. Mas, junto disso, eu vou precisar também ter saber de ciências humanas. E por que isso? Exatamente para a minha possibilidade de interagir mais facilmente com a compreensão do que seria o sucesso prático para as pessoas.
Então, desde categorias mais transculturais e que têm demonstrado pelas ciências humanas serem relevantes para entender os processos de saúde, doença e cuidado, como gênero, raça, classe social, né? Até questões do modo das pessoas se comportarem, o funcionamento da psique, né, a questão das interações, da comunicação, né, tudo isso é fundamental que as ciências humanas nos forneçam, né, não como especialista nessas áreas, como sociólogo, como antropólogo, como psicólogo, mas para cada uma das áreas o que as outras têm a dizer sobre a sua área de atuação. Né, e também os chamados saberes tradicionais e práticos, ou seja, aqueles que não são sistematizados como ciências, mas que fazem parte de um certo conjunto de prática das pessoas e que revelam um pouco como elas se cuidam no cotidiano, o que elas acham importante, o que elas aprenderam com a sua experiência, né? Seja a sua própria, seja dos seus ancestrais. Né? E, finalmente, esse outro aqui, que é mais misterioso, que tem a ver lá com as nossas raízes aristotélicas, né? Que é a ideia de sabedoria prática, que não é um saber exatamente prático. Né? A sabedoria prática diz respeito exatamente à questão de que nós, de alguma forma, precisamos ter clareza de que como a professora Lília aqui presente diz, a prática médica, as práticas de saúde de uma maneira geral, são práticas ou são técnicas moral dependentes. Ou seja, cada escolha que eu vou fazer, por mais técnico-científica que seja, vai implicar em transformações, por menores que sejam, na vida daquelas pessoas. Então, há decisões a serem tomadas. Há uma pergunta que é não sobre se funciona ou se não funciona, mas se é virtuoso ou não é virtuoso. Vai ser bom para mim ou não vai ser bom para mim? Para o meu cotidiano, para a minha vida, aquilo que faz sentido para o meu projeto de felicidade. Né? Então, nesse sentido, a ideia de que nós devamos desenvolver uma atitude de deliberação sábia, ou seja, de alguma forma, a cada situação de escolha, saber interagir e saber pensar o que está em questão para tomar a melhor decisão, passa a ser alguma coisa fundamental. E esse talvez seja uma das mais misteriosas formas de aprendizado dos ensinos no campo da saúde. Não é? Misteriosa, por que eu digo isso? Porque ela é muito efetiva por um lado, ou seja, se aprende isso cotidianamente, para o bem e para o mal, não é? Olhando nossos professores, vendo os profissionais de serviço que a gente frequenta, não é? E, ao mesmo tempo, muito pouco trabalhada em termos do que está envolvido nessas decisões. Não é? Então, nós já tiramos, há muito tempo, dos nossos currículos, das nossas formações, numa discussão sobre a questão do bem, sobre a questão da ética, da moral. E existe ainda um certo resquício na área de deontologia, né, da ética profissional, mas muito pouco em relação a esse aspecto de uma forma mais ampla. Foi com base nesse quadro teórico e conceitual, né, que eu, junto com os colegas do Departamento de Medicina Preventiva e de outras áreas aqui da Faculdade de Medicina, respondemos, então, lá ao desafio do Milton para montar a disciplina Medicina e Humanidades, né, e colocamos, então, esse objetivo da disciplina: estimular a percepção no sentido humanístico da prática médica, desenvolver a capacidade de reflexão sobre essa prática e introduzir recursos conceituais de interface entre as humanidades e a medicina, julgados fundamentais para a construção de valores, atitudes e habilidades necessárias para cuidar da saúde de indivíduos e grupos humanos. Então, essa era a proposta. Né? Como fazer isso? O que a gente esperava do aluno? Não é? Que ele compreendesse, então, o significado e implicações práticas do cuidado como norteador técnico e ético da atividade profissional. Não é? Então, tanto o manejo técnico-científico quanto a questão do saber prático, da sabedoria prática no lidar com as pessoas. Compreender o tipo de contribuição que pode vir de diversas áreas, né? Aplicar, então, um certo conjunto básico de conceitos dessas áreas e desenvolver, então, atitudes de respeito à diversidade e um autêntico interesse, né, no outro, no humano, como forma de aprimorar a sua formação. Não é? A gente, então, dividiu em 4 grandes módulos. Né? Um que a gente discutia mais especificamente os aspectos filosóficos, então, desde esse conceito de cuidado, né? Até, por exemplo, pensar a base científica mesmo. Né? Então, a gente tinha uma discussão sobre como é que se constrói e se valida as ciências que a gente trabalha no cotidiano. Né? As transformações históricas, né? Porque a história nos ajuda, então, a aprender, né, com a experiência. Né? Aspectos, então, da socioantropologia da saúde, e que tem a ver com aspectos sociológicos, antropológicos, especialmente com alguns recortes em particular, né? Aqueles mais de caráter mais abrangente: classe social, gênero, raça e religião. E os aspectos comunicacionais. Agora, no primeiro formato dessa disciplina era muito interessante, porque era uma disciplina teórica,
né, localizado lá no primeiro ano da graduação. Então, os alunos se ressentiam, e com razão, e eles criticavam isso, e nós, professores, também tínhamos consciência disso. Faltava um pouco de prática ali, não é? Porque uma coisa é você falar disso em abstrato, outra coisa é você falar, né, no exercício do trabalho em saúde, não é? Mas a gente tentou um meio termo, que foi o seguinte: conforme a gente ia passando por esses aspectos, a gente ia, então, levantando alguns dos conceitos mais importantes, né? Até que quando chegava nesse último aqui, nos aspectos comunicacionais e das interações, né, a gente então fazia um exercício com eles. Eles tinham que montar um questionário, né, um roteiro de entrevista que eles iam desenvolver e aplicar com pacientes em diversos pontos do sistema de ensino HC-FEMUSP, né, seja pronto-socorro, pós-cirúrgico, ambulatório, centro de saúde e tal. E a tarefa deles era não fazer um diagnóstico de saúde, de doença, que não era o caso, mas descobrir quem era aquela pessoa, não é? E qual era o significado da saúde e do cuidado para ela. E depois apresentar isso para os colegas em sala de aula. Né? Isso era muito interessante, era um resultado muito interessante, porque aí, de fato, eles conseguiam entender um pouco o que aqueles conceitos que pareciam mais abstratos podiam ajudar ali diante de uma outra pessoa, né, a conhecer aquela pessoa. Então, essa foi porque logo depois veio a reforma curricular aqui da faculdade, e aí a gente teve que reformular os nossos conteúdos, primeiro porque houve uma proposta que a gente achou interessante de reduzir o tempo do aluno em sala de aula, né, aumentar o tempo para a aprendizagem ativa fora do espaço formal da sala de aula, conceituais, mas teóricas com a experiência da prática. Então, a gente juntou duas disciplinas, que é feito, então, mais ligada à clínica médica. Aqui o objetivo era contribuir para que o aluno adquirisse conhecimentos, habilidades e atitudes que capacitasse a se integrar na atenção primária à saúde, mas enfatizando os aspectos humanísticos dessa prática. Aí a gente teve um lado positivo, que foi, então, eles começaram a ver no cotidiano da atenção à saúde, na unidade básica, não é? Como é que aqueles conhecimentos poderiam ser aplicados. O lado ruim é que, como a gente teve que juntar duas disciplinas com uma carga horária grande e teve que reduzir a carga horária, aquelas discussões ficaram mais concentradas também, né? O que fez com que a apreensão de alguns conteúdos teóricos tenha se tornado, na opinião dos professores e de muitos dos alunos também que conversam com a gente, mais frágil nesse sentido. Como é que a gente organizou a disciplina? Os objetivos eram esses aqui todos, né, que correspondem mais ou menos aos blocos, que metade da turma tem um período livre para desenvolver estudo dirigido para a aprendizagem ativa daqueles conteúdos, e a outra metade vai para a unidade básica para desenvolver atividades práticas ligadas àquele conteúdo. Né? Só no comecinho do curso a gente tem uma estrutura um pouco diferente, e, aliás, com uma prática, uma técnica bem interessante, a gente propõe para os alunos que eles, como atividade prática, fora daquele espaço da faculdade, identifiquem, localizem e visitem a unidade básica de saúde da sua região. A maioria deles não conhece, né, não sabe onde é. Às vezes, assim, o professor passava do lado todo dia, nunca tinha prestado atenção naquela unidade básica, aquilo. Né? Então, eles vão lá, e o que a gente propõe para eles é não vão como alunos, vão como cidadãos que querem conhecer a sua unidade básica, ver o que ela oferece. Se tiver alguma coisa para fazer, aproveite e faz, por exemplo, uma vacina atrasada, medir uma PA, uma coisa assim, faça, né, mas vá para conhecer. Né? E depois, eles vão fazer a visita, eles têm um relatório mais descritivo, mais qualitativo, e respondem também a um questionário, que depois a gente agrupa as respostas e apresenta para eles um perfil da turma em relação a uma série de questões. Se já conhecia, se não conhecia, se já tinha usado ou não, o que foi fazer na unidade, o que achou da unidade, né? Se voltaria na unidade. E aí a gente tem resultados muito interessantes, né? Porque, primeiro, a maior parte tem uma surpresa positiva em relação ao SUS e à unidade básica. Né? Estão acostumados a ver só aquela coisa da Rede Globo o tempo todo bombardeando, né, o SUS, e encontram um SUS que funciona, né? Um SUS que atende às suas demandas e que os tratam de forma, grande parte das vezes, muito atenciosa e muito atenta. Né? Então, por outro lado, também percebem desigualdades importantes entre as regiões, né? Mas tem funcionado bastante bem. Como tem sido avaliada essa disciplina? As disciplinas de humanidades, em geral, não são bem avaliadas pelos alunos. Né? Eu trago aqui uma de 2015, né? A gente tem uma variação mais recente, mas ainda não está sistematizada. Essa foi mais ou menos
a que a gente tem mais completa em termos de preenchimento de informações, mas, de qualquer maneira, para a nossa experiência, ter essa quantidade, aqui é do 1, né, de péssimo até muito bom, 6 é não respondeu, né? Então, há uma concentração aqui em bom, né, que não é tão ruim assim, para as disciplinas de humanidades, né? Costumava ser pior. Agora, é interessante que quando a gente... Isso é a média geral, da avaliação geral da disciplina. Quando a gente vai ver, por exemplo, por atividade em sala de aula, aí a coisa cai mais para cá, né? Baixa, então, a aprovação, né, de bom e aumenta aqui a de regular, né? E, ao contrário, quando a gente avalia a de atividade prática, aí sobe aqui, né, e aparece um ótimo aqui bastante grande, né? O que mostra para a gente que, de fato, esse princípio curricular, né, do ensino vinculado ao aprendizado, né, a prática, né, é bastante importante, bastante relevante, né? Embora a gente tenha, claro, né, alguns problemas, né? Quer dizer, a gente tem um grupo grande de alunos, tem que trabalhar com várias unidades básicas, então há uma irregularidade entre elas, dependendo da OS que está também gerindo, dependendo do gestor local, e muitas vezes eles têm dificuldades operacionais na hora lá de fazer atividade prática na unidade. Se queixa um pouco também do deslocamento, né, porque são unidades na periferia oeste da cidade, né? Até um certo tempo a faculdade fornecia transporte, se um ônibus que saía daqui levava até a unidade, atualmente não tem mais isso, a gente não tem mais recursos para fazer isso, isso é uma queixa deles, né? É mais desconfortável, mas, de qualquer maneira, é o que podemos fazer, né? Bom, esse é o estado atual, né, dessa experiência, mas há outras repercussões que a gente, às vezes, não espera, né, e que são também interessantes a gente contar e compartilhar com vocês. Vocês lembram que eu apontei logo no começo as artes como uma das áreas das humanidades, né? E uma área que tem sido bastante explorada em faculdades de saúde, medicina, enfermagem, outras profissões no mundo todo, como uma área de atividades importantes para a questão da percepção dos aspectos humanísticos, né? E eu tive uma experiência muito curiosa aqui na faculdade, porque eu comecei, então, a coordenar essa disciplina, Medicina e Humanidades, junto com colegas que estão aqui. Depois de um certo tempo, eu fui procurado por uns alunos, 3 alunos, que disseram, professor, a gente gosta muito de ler literatura, né? A gente, toda vez na hora do almoço, a gente se encontra para cada um conversar com o que está lendo, e a gente percebeu que muitas das coisas que a gente vê na literatura, a gente viu na sua disciplina, só que de um jeito muito mais legal na literatura, né? Então, será que você não podia fazer um grupo de leitura com a gente? Né? Eu falei, ótimo, vamos lá, para ontem, né? Mas divulga aí pelos colegas de vocês, né? Fui conversar também com uma experiência pioneira sobre isso aqui em São Paulo, né, que foi a experiência do professor Dante Galeana, na Escola Paulista de Medicina. Ele faz um grupo lá chamado Laboratório de Humanidades, né, que é bastante importante. Ele me deu várias dicas, apesar de a gente ter uma metodologia um pouquinho diferente, né, mas tem muita coisa em comum. E quando eles começaram a divulgar, a procura foi tão grande que eu acabei formalizando essa atividade como uma atividade de extensão, né. Como atividade de extensão, isso ganhou um caráter público maior, né? E hoje a gente está, a cada edição que a gente abre, o volume de pessoas que se inscrevem, infelizmente, não só de alunos de medicina, que eu gostaria que fossem todos alunos de medicina ou de outras áreas da saúde, mas não são, né? Vem gente de tudo quanto é área, né? Mais interessada na questão da relação entre literatura e saúde, e eles, a última edição que a gente abriu agora, a última inscrição, eu tive que terminar a inscrição uma semana antes das 3 que eu tinha previsto para a inscrição, porque atingiu 115 inscrições, né? Mostrando o interesse que essa coisa desperta, né? E a conformação dos alunos, então, tem sido alunos de medicina, alunos de outras áreas da saúde aqui do quarteirão, alunos da EASH, outras pessoas que não são alunos. Eu tenho, por exemplo, 2 senhoras que frequentam assim religiosamente o grupo, que conheceram a atividade através da medicina, da atividade que a gente faz aqui, que é Universidade Aberta à Terceira Idade, né? E aí falar um pouco dessa atividade, né? Primeiro, o que ela, na verdade, não é, né? Não é um curso sobre literatura, não é? Porque muita gente às vezes vê aquilo, você vai ensinar literatura? Não, eu não sou profissional das letras, não vou ensinar literatura, né? Não tenho nem talento para escrever, não é? Não é também um curso sobre literatura em humanidades em saúde,
né? Embora eu tenha lido sobre isso, né? E também não é um curso sobre humanidades. Ótimo. Por que eu comecei pelo que não é? Porque, na verdade, o que vai mais na contramão do senso comum, não é? Do que seja um curso, porque, na verdade, a USP não tem uma gama muito rica de categorias para a gente classificar as atividades de extensão. Então, são cursos, 4 tipos de cursos: difusão, aprimoramento, especialização e tal. Então, o que é isso, na verdade? Na verdade, é um grupo de leitura, como eu disse, né? E o objetivo é mergulhar na experiência humana através da arte. Então, é aquilo que eu me referia logo no começo, né? Resgatar a importância da experiência. E nada mais potente, né, para trazer a questão da experiência do que a arte, porque ela nos pega não só pela razão, mas ela nos pega pela emoção, né? E aí isso torna o contato com essa experiência muito mais rica, né? O outro elemento é fazer esse mergulho de forma compartilhada, o que é o feedback de todos os participantes faz uma diferença enorme, né? Quer dizer, eu poder ler alguma coisa e conversar com o outro que leu a mesma coisa que eu e sentiu coisas diferentes e viu coisas diferentes, como eu aprendo com isso, né? E o lema central dessa atividade, muito inspirado no Roland Barthes, que trabalha então com literatura, não é? Como profissional das letras, ele diz que para trabalhar com esse tipo de coisa tem que ter nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o maior sabor possível, né? Então esse é o lema da nossa atividade, que tem funcionado bastante. A gente já leu, né, uma série de autores, essa foi a lista do que a gente já percorreu ao longo dessas. Já estamos agora, vamos entrar no 9º ciclo de leituras, né? E a próxima é a americana, da Chimamanda Adichie, que vai começar a semana que vem, né, no dia 18. Bom, para concluir, não é? Quer dizer, a gente sabe que há razões técnicas, éticas e políticas para apostar no ensino das humanidades, não é? A gente sabe que há fundamentos teóricos sólidos para a compreensão e ensino das humanidades, a gente só falta de se apropriar mais deles, mas sabemos, então, que há grandes desafios pedagógicos para fazer isso, não é? Tanto pelo fato de que nós não temos tão sistematizado uma forma de produzir pedagogia nas humanidades, quanto temos nas áreas técnico-científicas, não é? Quanto porque, especialmente na graduação, né, a maior parte dos alunos que procura a graduação, eles estão bastante focados na questão da apreensão de um certo arsenal técnico-científico, né, e muitas vezes falar em humanidades parece, não é, uma perda de tempo, uma fuga da questão central, né? A gente ouve isso muito frequentemente, né? Mas, para deixar como alento, eu vou deixar essa frase do Gaston Bachelard, que, dependendo da nossa fadiga, da nossa coragem, nós dizemos que o mundo está inacabado ou apenas começado, né? Muito obrigado. Obrigada, professor Ricardo. E aí a gente vai abrir para perguntas agora. Clarice, quer fazer uma pergunta? Não? Nenhuma pergunta? Quando não vem pergunta, eu digo assim, então tem alguma crítica? Ou uma sugestão? Pela transmissão. Boa tarde, tudo bom? Eu sou farmacêutica e vi sobre a sua palestra e resolvi vir aqui. Eu ministro uma disciplina da área clínica no curso de farmácia, em que a gente discute algumas questões de humanidades em saúde, né? E aí eu percebo assim, quando eu discuto humanidades não só voltada ao sujeito, né, que vai ser cuidado, ao paciente, mas também a toda a equipe de saúde que trabalha com esse paciente e a família, né? E quando os meus alunos voltam de estágio, a maior crítica deles é que a falta de humanidade pior que eles passaram foi com a equipe de saúde. Eles fazem críticas aos profissionais de saúde que trabalham de uma forma não multidisciplinar, de uma forma hierárquica que não deveria existir. E aí eu queria saber se aqui nos grupos de vocês, ou até mesmo na disciplina, que eu nem sabia que acontecia e eu achei incrível, se vocês trabalham um pouco disso também para preparar os futuros médicos para trabalhar nessa equipe de uma forma humanizada também com os demais profissionais. Essa é uma pergunta muito importante. A gente trabalha assim, não é? Não sei se vocês repararam, um dos módulos nossos é equipe, né? E quando a gente trabalha equipe, a gente trabalha
para que as pessoas entendam como é que o trabalho de cada um compõe o trabalho comum, não é? Mas também os fluxos, as relações, aquilo que acontece. A gente tem, por exemplo, uma atividade prática na unidade básica, atividade de sombra. Os alunos se juntam a algum paciente que está chegando no serviço, eles vão acompanhar como uma sombra mesmo o paciente em todo o trajeto dele. Então, se ele vai na farmácia, ele vai na farmácia junto, se ele vai passar no médico, ele vai junto, se vai ver um curativo, vai pegar, enfim. E depois eles trocam, né, a experiência para discutir. Claro que eles encontram muitos problemas, evidentemente, né? E isso não é ruim, porque a gente pode, então, problematizar, né? Da onde vem a violência, por que aparece, né, o maltrato, a relação ríspida entre membros da equipe, né? Mas também experiências muito positivas. Por exemplo, os nossos alunos, é uma coisa impressionante, chega a ser emocionante mesmo. Uma das primeiras atividades que eles fazem quando vão para a unidade básica, em que eles vão trabalhar ao longo do semestre, é percorrer o território com um agente comunitário de saúde. Eles ficam encantados, né, da relação do agente comunitário com a comunidade, como ele interage com as pessoas, como ele conhece a vida das pessoas, como as pessoas confiam neles, e o conhecimento que eles têm, inclusive, de aspectos que ajudam a questão da atenção e que não teriam um acesso mais difícil no consultório, né, dentro da unidade, quer saber alguns detalhes do cotidiano daquela comunidade, o ponto de ônibus que não funciona, o lugar que está perigoso, a praça lá de esportes que está ocupada pelo tráfico, então umas coisas assim, e isso é bastante importante. Então, eu acho que, sim, a gente encontra essas dificuldades, mas elas são uma oportunidade ímpar de problematizar, né? Ao mesmo tempo que também as boas experiências, né, são, para eles, dentro da disciplina, uma das atividades que eu acho que mais contribuem para eles perceberem na prática os aspectos humanísticos é no contato com o trabalho comunitário, né, e especialmente acompanhando agentes comunitários, né? Mas é super importante esse trabalho, né, fundamental, né? Oi. Bom, olá, Zé Ricardo, parabéns, iniciando, então, parabenizar você enfim, a organização aqui desse debate, que o tema é super importante, a sua apresentação é muito esclarecedora, é um prazer te ouvir. E são duas questões assim para compartilhar, né? Primeira, eu acho extremamente interessante que vocês estejam trabalhando a humanização em saúde, né, na medicina em saúde, relacionada ao sistema de saúde e a esse contexto mais amplo, né? Quando você trouxe a questão do contexto da intersubjetividade, eu acho que a tendência geral é que a gente pense essa dimensão mais nas relações pessoa-pessoa do que nas relações mais amplas do sistema. E acho que, então, não sei, aí também queria te ouvir como... se isso tem sido, como você disse, é no trabalho, e como você mesma disse, é observando o trabalho que, às vezes, os alunos percebem as dificuldades. Então, acho isso extremamente interessante, né? E uma outra coisa é as dificuldades, nós na enfermagem também tentamos trabalhar esses temas, mas aí eu sou professora do curso de enfermagem aqui na USP, meu nome é Marina, mas as dificuldades que nós temos de fazer isso seguir depois ao longo do currículo, isso aparecer em outros momentos também, né? E as dificuldades que os estudantes têm quando eles vão para o campo fazer outras experiências práticas e que, às vezes, eles, como você disse, eles veem experiências muito diferentes dessas. E a minha impressão na enfermagem, eu digo, é que nós vamos piorando, né, o aprendizado. Os alunos, os estudantes, às vezes, vão tendo experiências, como também Patrícia, nos seus estudos, mostra, de muito sofrimento e que eles, enfim, daí têm dificuldade de voltar para esse olhar humanístico e da experiência de estar com as pessoas. Obrigada. Desculpa. Não, só para, assim, você junta tudo. Muito obrigado pela apresentação, muito interessante. Uma pergunta, nesse aspecto que comentava de que cada prática é moral dependente e que tem, no fim das contas, um projeto de felicidade. Vocês analisam também o projeto de felicidade competitivo do profissional e do paciente? Ou seja, eu estou fazendo o melhor para o projeto de felicidade do paciente, mas eu estou também pensando no meu projeto, que às vezes, por exemplo, tenho que sair e deixar a coisa pela metade, ou depois na prática
melhor indicar isto que é parte do meu projeto de pesquisa com o laboratório. Vocês fazem entram nesse assunto que começa, possivelmente no estudante não tanto, mas Sim. depois vai começar a doer muito. Claro. Então, começando pela questão da Marina, acho que de fato esse trabalho, né, quer dizer, juntar as duas disciplinas, né, APS e Humanidades, a gente achou que foi... A gente já queria fazer isso antes do currículo novo, a gente já tinha pensado em fazer algum tipo de integração. A Ana Cláudia estava na disciplina de APS 1, né, eu coordenando a de Medicina e Humanidades, de tentar fazer pelo menos alguns exercícios, pegando conteúdos da outra disciplina e tal. Mas quando a gente começou a trabalhar nisso, veio a reforma curricular e a gente acabou juntando de uma vez, né? Agora, de fato, o que a gente percebe é uma experiência rica, mas muito limitada. Ela é um semestre, né? Embora um semestre intenso, porque a gente, durante quase todo o semestre, exceto o mês de agosto, a gente tem dois encontros semanais com os alunos, né? Então é intenso, mas é concentrado no primeiro ano. Não é? O nosso ideal, né, Milton também sempre conversa isso, é a gente conseguir espalhar mais esse tipo de conteúdo ao longo do curso. A gente sabe também que há outras disciplinas que trabalham temas afins, né, na área de psicologia médica, né, medicina legal, mesmo dentro das áreas clínicas, há professores bastante preocupados em discutir relação médico-paciente, a questão da humanização e tal, mas a gente ter uma possibilidade de um trabalho mais sistemático ao longo do curso, eu acho que é um dos grandes desafios. Por isso, a gente tem também limites estruturais, né? Porque somos poucos, né, para muitas tarefas, né? Então, conseguir também recursos para estar se deslocando nas várias disciplinas e interagindo, mas é fundamental, né? A questão do projeto de felicidade dos profissionais, né, e eventuais conflitos, a maneira como a gente tem para trabalhar isso é um conceito, né, que vem lá da hermenêutica, da fusão de horizontes, né? Quer dizer, na verdade, não é eu abrir mão do meu horizonte como profissional para me colocar no do paciente e nem exigir que ele entre no meu, né? Mas há a possibilidade de encontrar, então, um solo comum onde isso possa ser negociado. E é claro que isso é cheio de conflito, evidentemente. No caso da nossa experiência com a graduação, a gente tem poucas chances de discutir isso, embora a gente discuta, às vezes, muito indiretamente, não é? Quando discute isso, quer dizer, a questão, por exemplo, do tempo de atendimento, não é? Ou quando eles observam algum tipo de atendimento que eles acharam mais adequado, por que foi inadequado, se poderia ser diferente e tal, mas é mais fácil trabalhar isso com os pós-graduandos, seja os lato sensu, né, os residentes, né, multiprofissionais e médicos, e na pós-graduação, né? Mas é um grande desafio, porque, de fato, tem uma série em uma série de aspectos, há conflitos mesmo. Né? E, inclusive, questão de enxergar valores. Né? Quer dizer, acho que a questão especialmente um dos itens que a gente coloca lá, quer dizer, desse interesse no outro, né, implica uma série de posicionamentos éticos que muitas vezes não estão tão claros para as pessoas. Né? Então, de fato, é um grande desafio. Muito bem. Já passo para vocês aqui, vou favorecer um pouco quem está assistindo de longe, né? Então, Ricardo, para você saber, tem 20 pontos te assistindo. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, pessoal em Sergipe. Queria que você mandasse um oi especial para o Carlos, que está na Nova Zelândia, 4h30 da manhã, e assistindo e fazendo perguntas. Carlos é um herói. Carlos, parabéns. E o pessoal de Sergipe, que está lá num grupo enorme de professores, mandou até foto aqui com questões para vocês. Então, gente, para comprovar que essa interação ela é virtual, mas ela é muito real, eu vou fazer 3 perguntas do que estão chegando aqui, do grupo que está assistindo à distância, aí eu abro de novo para vocês, ok? Então, o Carlos, da Nova Zelândia, está lá perguntando a questão da comunicação, como é que você insere isso na disciplina? E o pessoal de Sergipe manda, na figura do professor Clayton, eles diziam o seguinte: a contradição entre o encantamento de quem vivencia a experiência e a falta de interesse primário no tema, tanto com docentes, tanto com discentes, como é que nós podemos dar o primeiro passo? Quem vivencia se encanta, mas até chegar lá, como é que a gente ganha a atenção das pessoas? Então, vou deixar essas 2 perguntas, aí eu abro para vocês aqui. Tá. Então, também um abraço para todos os outros, pessoal de Sergipe, do Rio, Paraná. Né? Rio Preto, Curitiba.
Nossa. Presta atenção aí. O motorista não pode participar. A primeira pergunta era do... A questão de comunicação. Esse é um aspecto bem interessante. A gente procura trabalhar a comunicação de um jeito um pouco diferente do que a maior parte dos currículos, em geral, recomendam trabalhar, não é? Que é quase que a adoção de uma espécie de checklist, não é? De o que você deve fazer quando encontrar o seu paciente. Então, cumprimente primeiro, diga o nome, não sei o que e tal, pergunte o nome. Não que isso não seja importante, né? Mas que a gente costuma brincar que é uma certa etiqueta, né? do atendimento, né? Que é importante, todo mundo gosta, as pessoas se sentem respeitadas com ela, mas uma discussão que vai um pouco além de pensar a questão mesmo do que é comunicação, efetivamente, não é? Porque, especialmente nós, nas profissões de saúde, temos a tendência a achar que boa comunicação é quando as pessoas entendem o que a gente fala e fazem exatamente o que a gente quer. Né? E a ideia de comunicação, para a gente, é exatamente quase o contrário disso. Né? Quer dizer, é uma abertura para que os diferentes pontos de vista se encontrem e possam chegar a uma perspectiva que seja, de fato, tecnicamente eficaz, né? Tem êxito técnico, mas também sucesso prático. Então, tem que ter uma abertura, né, para o que vai vir do outro lado. Então, a ideia de uma comunicação não unidirecional, né, uma comunicação bilateral, construcionista e, ao mesmo tempo, sempre atenta para o contexto em que se dá. Né? A gente costuma, além, né, de ter os textos que fundamentam essa perspectiva teórica, a gente faz um exercício no estudo dirigido do módulo, que é levá-los a analisar algumas peças publicitárias na relação com a educação e saúde, para fazer uma crítica dessas peças, até que tipo de comunicação está sendo feita ali, como se consideram os sujeitos envolvidos, que tipo de posição em que tipo de posição se coloca esses sujeitos, né? E na parte prática, eles vão, então, vai ser a primeira vez que eles vão entrevistar, na unidade básica, um paciente, não é? Para, então, um pouco como aquela antiga atividade da outra disciplina, eles vão conhecer aquele paciente e seu processo de saúde, doença e cuidado. Antes disso, a gente faz na sala, né? na atividade de roda de conversa, a gente faz um role-play. Então, eles são convidados ali a montar um pequeno roteiro, né? E alunos, antes eram alunos, agora a gente, em geral, convida pós-graduandos, outras pessoas ligadas ao departamento, para virem, ou eles criam um personagem fictício, ou eles falam deles próprios, e esses alunos, então, têm que entrevistar ali. E os outros vão observando e vão tentar identificar onde eles viram o problema na comunicação, onde teve uma resposta que o aluno que estava entrevistando não prestou muita atenção e que era importante, né? Onde ele gaguejou, como é que foi a postura física dele. Então, tudo isso a gente já treina com eles em sala, e quando eles vão fazer a entrevista na unidade básica, eles, então, lembram disso. Né? E esse duplo espaço é bastante interessante, porque uma pessoa, eu lembrei mesmo da atividade em sala. Né? E claro, né, vão encontrar uma diversidade muito grande, né? E a gente já um pouco prepara para alguns previsíveis. Né? Então, quando vão entrevistar um paciente mais jovem, que a possibilidade de vir, legal, normal, tudo bem, é grande, né? E quando vão entrevistar o idoso, em geral, há uma contação de história muito mais longa, não é? Muito mais detalhada. Então, tudo isso a gente prepara eles. E a gente também faz uma coisa parecida com a questão da equipe, não é? Quando a gente vai discutir equipe, a gente faz também uma espécie de role-play, mas aí mais dirigida, quase como se fosse um ensaio de peça, né? A gente lê uma reunião de equipe, né? Que cada um lá assume um personagem. É interessante que eles assumem um personagem, inclusive no tom de voz, na postura e tal, é bem bacana. E depois, eles, na unidade básica, quando eles assistem reuniões da equipe na unidade básica, e a minha última turma foi muito engraçada, porque eles vieram assim, professor, completamente diferente daquilo que você fez na sala, porque lá quem mandava era a enfermeira, não era o médico, não. Bom, é isso, a equipe tem sua dinâmica própria e tal, né? Então, é bastante interessante. A outra questão era... Como vencer o desinteresse ao encantamento. Isso eu acho que tem a ver com aquilo que eu falava, né, na dificuldade da pedagogia chegar nisso, né? Mas eu acho que a gente tem... Não sei se tem algumas estratégias, né, que podem facilitar, né? Alô?
algumas coisas que facilitam, que podem facilitar esse interesse. Acho que uma delas é essa, é a inserção precoce em espaços de prática, né? Acho que isso desperta o interesse, desperta a curiosidade, e se vê efetivamente, né, aquilo que acontece, que pode acontecer, né? Ao mesmo tempo também que ter algum tipo de interesse estético, né? Eu lembro que essa discussão do cuidado, por exemplo, eu costumava introduzir, agora a gente tem menos tempo no currículo, mas, por exemplo, usando um pequeno vídeo que era, na verdade, uma sequência de fotos daquelas fotos que eu mostrei aqui do André François, né, sobre o cuidar, né, que é muito bonita e que desperta pela emoção também, né, a curiosidade sobre, afinal de contas, o que é cuidar, né? E as várias cenas que aparecem, depois a gente problematiza o que as pessoas viram naquelas cenas, né? Então isso vai motivando. A resposta que essa atividade de literatura e formação humanística está tendo, né, para mim é outra evidência, né? Então eu acho que a gente tem que apelar mais à dimensão estética, não é? E à inserção precoce no campo de prática para estimular, se não um interesse, assim, um encantamento, mas pelo menos derrubar alguns preconceitos que existem em relação à área, né?